Boa tarde. I hope that you had an opportunity to get outside and to walk a little bit. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ir lá fora e andar um pouco. As we are able to get a little bit of exercise, that helps us to our minds to work better. E esse pequeno exercício ajuda as nossas mentes a funcionar melhor. And because we need good oxygen to be able to think well. Porque nós precisamos de bom oxigênio para pensar bem. That is one of the most frequently overlooked health principles among Seventh-day Adventists today. Esse é um dos princípios de saúde que é mais passado por alto na Igreja Adventista hoje. Breathing properly and getting in lots of good oxygen. Respirar de forma correta e obter bom oxigênio. But we're not going to be talking about oxygen today. Mas hoje nós não estaremos falando sobre oxigênio. We're going to continue to be discussing what the theme of the entire camp meeting is. Nós continuaremos discutindo o tema de todo essa camp meeting, congresso. And today we're going to be going over some history. E hoje nós estaremos analisando a história and looking at how that history applies to us today. E vendo como essa história se aplica a nós hoje. And tomorrow we're going to be looking at some history as well. Amanhã nós também estaremos analisando mais da história. But we'll be looking at a little bit different aspect of the history tomorrow. Mas amanhã nós estaremos analisando um aspecto um pouco diferente da história. But as we begin our seminar for this afternoon, mas ao iniciarmos nosso seminário nessa tarde, as always we want to ask the Lord to be with us and to bless our study. Nós sempre desejamos que o Senhor abençoe o nosso estudo. As we begin, I want to review a little bit from the groundwork that we laid yesterday. Ao iniciarmos, eu gostaria de recapitular um pouco do fundamento que estabelecemos ontem. Most societies have they united the church and state together, or have most societies divided church and state? A maioria das sociedades, elas têm a igreja e o Estado juntos ou elas têm a igreja e o Estado separados? Okay, most ancient societies, e a maioria as sociedades antigas, a maioria das sociedades antigas, not today, não hoje, but most societies throughout history, mas a maioria das sociedades ao longo da história, was the worship united with the society as a whole? Or not? A adoração era unida com a sociedade como um todo, era ou não? Yes, it was united, wasn't it? Era unido, não era? Now, in the time in which we're living, many, at least of Western societies, have a division between church and state. E nos tempos em que vivemos, muitas das sociedades ocidentais possuem essa divisão entre igreja e Estado. But from a historical perspective, almost all societies united public worship together. Mas, de um ponto de vista histórico, quase todas as sociedades possuíam uma adoração pública unificada. And is that going to happen again? E isso vai acontecer de novo? Yes, it will, won't it? Sim, vai. And so we saw that this was the historical outlook of it. E nós vimos que essa é a perspectiva histórica do assunto. And we also looked at, from the Bible, there are two types of liberty. E nós também analisamos que na Bíblia há dois tipos de liberdade. And there is a liberty from the Lamb and a liberty from the abyss. Há uma liberdade do Cordeiro e a liberdade do abismo. And we saw that the devil is promising liberty. E nós vimos que o diabo está prometendo liberdade, while God is offering true liberty. Enquanto Deus está oferecendo a verdadeira liberdade. And so I want to look at the liberty of the state today.
Portanto, hoje eu gostaria de analisar a liberdade do Estado. Now, tomorrow we're going to move on and look at what will be a more important subject. E amanhã nós moveremos para o que será um assunto mais importante, Of the liberty of the conscience. que é a liberdade da consciência. But in order to understand that, we have to understand from a biblical perspective the liberty of the state. Mas para que entendamos essa liberdade, nós temos que primeiro compreender de uma perspectiva bíblica a liberdade do Estado. And this is something that we take for granted a lot today. E é algo que nós tomamos por garantido hoje na nossa sociedade. And the reason we take it for granted is because most Western societies are granted liberty of state today. E a razão pela qual nós temos isso por algo garantido é que a maioria das sociedades garantem essa liberdade religiosa. But this is a development out of the Protestant Reformation. Mas isso foi um desenvolver da Reforma Protestante. And I want to go through history and look at a few landmarks that are defining moments in the liberty of the state, the battle for liberty of the state. Mas eu gostaria de analisar na história quais foram alguns marcos que contribuíram para essa liberdade do Estado. Another way to say liberty of the state is civil liberty. Outra forma de dizer liberdade do Estado seria dizer liberdade civil. And the first major landmark in civil liberty E o primeiro grande marco da liberdade civil is found in the Bible. é encontrado na Bíblia. Let's turn there, Matthew chapter 21. Vamos a Mateus 22, rather. capítulo 22. Here in Matthew, Jesus is being questioned. Aqui em Mateus, Jesus está sendo questionado. Now, from a Christian perspective, De uma perspectiva cristã, all of Jesus' words are absolutely essential for us. todas as palavras de Cristo são absolutamente essenciais a nós. And if we were to try to categorize what were the most important things that Jesus said, E se tentássemos categorizar as coisas mais importantes que Jesus falou, that would be very hard to do. seria muito difícil. But some might say that the Sermon on the Mount is Jesus' most important sermon. Mas alguns podem dizer que o Sermão do Monte foi o sermão mais importante de Jesus. Others would say the discourse that Jesus gave to Nicodemus on being born again. Outros diriam que foi o discurso que Jesus deu a Nicodemos acerca de nascer de novo. Others would suggest the discourse that Jesus gave to the Samaritan woman about the water of life. Outros já sugeririam que foi o discurso que Deus deu à mulher em Samaria. And for a Christian, I believe that those are probably some of the greatest things that Jesus said. E eu creio que no meio cristão, essas são das coisas mais importantes que Jesus falou. Because it deals with a changed heart. Porque lida com um coração transformado. And nothing can be more important than a changed heart. E nada pode ser mais importante do que um coração transformado. But from a social perspective, Mas de uma perspectiva social, looking at it from how it has changed the world as a whole, olhando como isso mudou o mundo como um todo, this statement in Matthew could be the most important thing that Jesus said. essa declaração em Mateus, desse ponto de vista, pode ser a coisa mais importante que ele disse. It is probably the most revolutionary social statement that Jesus made. Provavelmente a declaração revolucionária social mais importante que Jesus fez. And I'm sure other speakers are going to be reading this verse. E eu tenho certeza que outros oradores estarão lendo também esse verso. And I'll probably read it again too. E provavelmente eu estarei lendo novamente. Because it is a crucial verse in the understanding of liberty. Porque é um versículo crucial na compreensão acerca da liberdade. Matthew 22, let's read the entire account from verses 15 through 22. Vamos ler então Mateus 22, os versos 15 a 22.
Then went the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Master, we know that thou art true, and teach us the way of God in truth. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Tell us, therefore, Dize-nos, pois, what thinkest thou? que te parece? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? É lícito pagar o tributo a César ou não? So the Jews were trying to trap Jesus. Portanto, os judeus estavam querendo pegar Jesus nessa situação, Because this was a terrible debate among Judaism at the time. porque esse era um debate terrível no meio do judaísmo naquele tempo. Whether it was right to pay taxes to Rome or not. Se era ou não certo pagar taxas aos romanos. Because the Jews still wanted their theocracy even though God had taken it away. Porque os judeus ainda queriam a sua teocracia, mesmo Deus a tendo removido. And this is the question that they were faced with. E essa foi a questão que eles se deparavam. If we pay taxes, Se nós pagarmos taxas, we are supporting the lawless, idolatrous Roman power. nós estaríamos apoiando o poder idólatra fora da lei romano. Now, was Rome an idolatrous nation? Era Roma uma nação idólatra? Yes, it absolutely was. Com certeza, absolutamente. It was very wicked. Era muito má. And as they paid taxes, E ao pagarem taxas, that trickled up and went to this wicked power. então aquilo ia para esse poder ímpio. And so the Jews said, if you pay taxes, you are supporting idolatry. Então os judeus falavam o seguinte: se você pagar taxas, você está apoiando a idolatria. But if you didn't pay taxes, you were going to be killed or thrown into jail or something. Mas se você não pagar as taxas, você vai ser preso, morto, algo assim. And so they debated this subject. Portanto, eles debatiam esse assunto. Some people still debate it today, but the Bible is very clear. Algumas pessoas ainda o debatem hoje, mas a Bíblia é muito clara. And the Jews thought that they had Jesus in a trap. E os judeus achavam que assim eles tinham pegado a Jesus nesse argumento, encurralado a ele. Because if Jesus said, pay the taxes to Rome, Porque se Jesus falasse, paguem as taxas a Roma, the Jews would say, look, he is teaching to support wickedness and idolatry. os judeus então iriam dizer, vejam, ele está ensinando a apoiar a impiedade e a idolatria. But if Jesus said, don't pay taxes, Mas se Jesus falasse, não paguem taxas, then they would accuse him to the Romans as starting a rebellion. eles iriam acusá-lo aos romanos de estar iniciando uma rebelião. And so they thought that they had the perfect trick for Jesus. Então eles achavam que ali eles tinham o truque perfeito, a artimanha para pegar a Jesus. But Jesus was not trapped. Mas Jesus não foi pego ali. Jesus' answers reveal such wisdom. A resposta de Jesus revelou tal sabedoria. And I believe we need to pray that the Lord will give us the wisdom that Jesus had when he answered those questions. E eu creio que nós devemos orar a Deus para nos dar essa sabedoria que Jesus teve para responder essa pergunta. Because as Jesus answered, he spoke the truth crystal clear. Porque ao falar, Jesus falou a verdade de forma muito clara. But they were unable to trap him. Mas eles não foram capazes de pegá-lo naquela situação. And let's read what Jesus said. E vamos ler então o que Jesus falou. But Jesus perceived their wickedness and said,
Verso 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Why tempt ye me, ye hypocrites? Por que me experimentais, hipócritas? Show me the tribute money. Mostrai-me a moeda do tributo. And they brought unto him a penny. E eles lhe apresentaram um dinheiro. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Many times Jesus answered questions with a question. Várias vezes Jesus respondeu às perguntas com outra pergunta. There's a lot of wisdom in answering a question with a question. Há muita sabedoria em responder uma pergunta com uma pergunta. And Jesus said, Take out a coin. E Jesus falou: pega uma moeda. And he said, Who is on this coin? E ele falou: de quem é essa efígie, ou quem está ali nessa moeda desenhado? I don't know. Who is on your real? Quem está no nosso real? In the Roman Empire, the Caesar always had his face put on the coinage. No Império Romano, César sempre tinha a sua face na moeda. So as they took out the coin, it would have had the face of Tiberius Caesar on it. Então, se eles tirassem uma moeda, eles teriam a face ali de Tibério César naquela moeda. And so then they say unto him in verse 21, Caesar's. Então eles dizem no verso 21 de César. Then saith he unto them, Então ele lhes disse: Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, Dai, pois, a César o que é de César, and unto God the things that are God's. e a Deus o que é de Deus. When they heard these words, they marveled and left him and went their way. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. As we look at our coin today, Ao olharmos para a nossa moeda hoje, it might not have the face of the president on it, talvez essa moeda não tenha a face do presidente, but it still says Brazil. mas mesmo assim está escrito Brasil. And as we are here, E ao estarmos nós aqui, who is it that paves the roads? quem é que asfalta as estradas? The government of Brazil, right? O governo do Brasil, não é? Who is it that protects the country? Quem é que protege o país? The government of O Brazil. governo do Brasil. Who is it that in the cities brings water through the water pipelines? E quem é que traz água pelos encanamentos? The government of O Brazil. governo do Brasil. And so simply by living here, we enjoy the privileges that are here. Então, simplesmente por viver aqui, nós desfrutamos dos privilégios de viver aqui. Now, if you go to some place like Africa, Agora, se irmos a alguns lugares como a África, you begin to realize how many privileges we do enjoy living in the countries that we do. nós começamos a perceber quantos privilégios nós desfrutamos vivendo no campo, como nos países em que vivemos. When I was in Angola last month, Quando eu estava na Angola no mês passado, we were traveling by bus to a camp meeting. estávamos viajando de ônibus a um congresso. And there was one section that we had to drive, and it was about 200 kilometers. E havia uma seção que nós tínhamos que viajar, era cerca de 200 quilômetros. And it took us 12 hours to drive those 200 kilometers. E nós levamos cerca de 12 horas para fazer esses 200 quilômetros. There was more areas of big potholes in the road than there was road. Havia mais buracos do que estrada. The road seemed like a mountain range. A estrada parecia uma montanha, várias montanhas. And when you drive through a road like that, E ao dirigir numa estrada dessa, you are thankful for the privileges that you have living in the country that you do live in. você está grato por viver no país que você vive. We have some bad roads in the United States too, and I'm sure you do here too. Nós temos estradas ruins também nos Estados Unidos e eu tenho certeza que vocês também as têm aqui, But they're not as many as Africa. mas não há tantas quanto na África.
And so Jesus took out this coin Portanto, Jesus mostra essa moeda and he said, whose face is on there? e ele diz: de quem é a face aqui, a efígie? It was an easy answer. Era uma resposta fácil. Caesar's is there. César está ali. And he then said, render to Caesar what is Caesar's, Então ele diz: dai a César o que é de César and to God what is e God's. dai a Deus o que é de Deus. Did Jesus put a separation between the government and the church? Será que Jesus colocou uma separação entre o governo e a igreja? Absolutely, he did. Absolutamente ele The fez. principle of separation of church and state O comes right from the gospel. Portanto, o princípio da separação entre igreja e Estado tem a sua origem no Evangelho. This principle did not exist until Jesus clearly delineated it with the answer to this question. Esse princípio não existia até que Jesus o delineou com essa resposta. And so our first step in civil liberty came from Jesus' own words himself right here. Portanto, o nosso primeiro passo à liberdade civil veio das próprias palavras de Jesus. The liberty of the state began at AD 31 right here. A liberdade do Estado começou no ano 31, bem aqui. Jesus taught the principle of separation of church and state. Jesus ensinou o princípio da separação entre igreja e Estado. And that the state has a legitimate sphere of action. E que o Estado tem uma legítima esfera de ação. And also that the church has a legitimate sphere of action as well. E que também a igreja tem a sua legítima esfera de ação. We're going to look at that more. Vamos analisar mais esse ponto. Now let's go to John chapter 8 verse 32. Vamos agora a João capítulo 8, versículo 32. This is a familiar verse to us and I referred to it last night. É um verso no qual estamos familiarizados, eu me referi a ele a noite passada, But I want to bring it out again. mas eu gostaria de mencioná-lo novamente. And ye shall know the truth, E conhecereis a verdade, and the truth shall make you free. e a verdade vos libertará. Is Jesus interested in our freedom? Será que Jesus está interessado na nossa liberdade? Yes, he is. Sim, ele está. He said, you will know the truth, and the truth will make you free. Porque ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus taught separation of church and state and the importance of liberty and freedom. Jesus ensinou a separação entre igreja e Estado e a importância da liberdade. And so our first step in civil liberty is dated to Jesus' words in the New Testament. Portanto, o nosso primeiro passo à liberdade do Estado é datada aos tempos de Jesus. Now we're going to skip over about 1,000 years. Agora nós vamos pular uns 1000 anos daí. Because for the most part, liberty retrograded for the next 1,000 years. Porque Went backwards. parece que a liberdade então retrocedeu nesses 1000 anos. And as we look to it, we have to come down to the beginning of the Protestant Reformation, or a little bit before even, in order to find liberty cropping up again. E para nós compreendermos isso, nós temos que analisar o início da reforma para vermos quando que a liberdade começa a aparecer de novo, ressurgir. And liberty was falling backwards, both in the church and in the state. E a liberdade então estava caindo, estava desaparecendo tanto na igreja quanto no Estado. And it's very interesting that the first resurrection of liberty actually came in the state before it came in the church. E é interessante notar que essa primeira ressurreição da liberdade ocorreu primeiro no Estado do que na igreja. During the Dark Ages, there was the concept and the life of feudalism. Então, durante essa época havia um conceito Feudalism? feudalismo. And where
everybody was basically the servants of the lords of the area. Onde praticamente todos eram os servos dos senhores das respectivas áreas. In exchange for that, you received protection by the armies of the Lord, or the knights. E em troca disso, a população recebia a proteção dos exércitos desses senhores. But the first major document, the first major movement in the realm of liberty came in the year 1215. Mas o primeiro movimento principal, proeminente nessa questão da liberdade, veio no ano de 1250. 1250. 1215. And a document was signed then by the name of Magna Carta. Então foi assinado esse documento com o nome de... Wasn't signed, sealed. Foi selado com esse nome de Carta Magna. Now, are you familiar with the Magna Carta? Eu creio que vocês estão familiarizados com essa Carta Magna. How many have heard of the Magna Carta before? I'm Quantos curious. já ouviram falar da Carta Magna Okay, antes? strong representation. Uma forte representação. The Magna Carta A Carta Magna, was, we need to go back and get some of the background. vamos ver da onde ela veio. In the year 1205, No ano de 1205, the primate, the head of the Church of England, died. o primado, o cabeça da Igreja da Inglaterra, morreu. And as he died, normally the king and the other priest would consult together to choose who would take the place. E ao morrer essa pessoa, geralmente os sacerdotes iriam se reunir e ver quem iria tomar o lugar dessa pessoa. And then generally the Pope would approve of that. E então geralmente o Papa teria que aprovar essa decisão. But the church was trying to become an even greater power at this time. Mas a igreja estava tentando se tornar um poder ainda maior nessa época. And the very night that the primate died, the priest and the bishops got together and elected a new primate. Então, mas na mesma noite que morreu esse primado, então os bispos e os sacerdotes se reúnem e eles decidem naquela mesma noite um novo primado, Without even telling or asking the king. sem dizer ou mesmo perguntar ao rei. And in the morning, they sent him off to Rome to get the approval from the Pope. E de manhã, na próxima manhã, eles enviaram-no para receber a aprovação do Papa a Roma. The king heard about that, E o rei ouviu acerca disso and he wasn't happy. e não estava nem um pouco feliz. And so the king appointed a different primate. Portanto, o rei aponta um diferente primado And he went to the Pope to secure his election. e ele foi ao Papa para assegurar a sua eleição. So you had a bishop that was selected by the other bishops, the church. Portanto, temos um bispo que foi eleito pelos outros bispos, a igreja, And another one that was elected was chosen by the king. e outro que foi eleito pelo rei. And they both went to Rome to try to get approval. E ambos foram a Roma para receber essa aprovação. The Pope at Rome at the time was Innocent III. O Papa, na época, em Roma, era Inocente III. Innocent III was about the least innocent of all the popes. O Papa Inocente III era, na verdade, o menos inocente de todos os papas. He was one of the ones that was desiring the most of power. Ele era aquele que desejava mais o poder. And he realized the benefit that would come to him. E ele compreendia o benefício que viria a ele. And so he disannulled both the elections and appointed somebody else. Portanto, ele anulou esses dois e apontou a uma outra pessoa. Now the primate, which would have been of Canterbury,
Então, agora, o primado, que seria da parte de Canterbury, was the second most influential person in the nation of England. era a segunda pessoa mais influente na nação inglesa. Because he was the head of the entire church of the area. Porque ele era o cabeça da igreja inteira da região. Only the king was more powerful than him. Apenas o rei era mais poderoso do que ele. And the king of England, which was King John at the time, E o rei da Inglaterra, que era o rei João na época, saw the danger of a foreign power appointing the primate of England. ele viu o perigo de um outro poder apontar o primado da sua região. And he did not allow the election to take place. E ele não permitiu que essa eleição ocorresse. And so he actually expelled all of the bishops from England. Então, esse mandou embora todos os bispos da Inglaterra. And so you have a struggle that developed between Rome and between the state, or in the personage of King John of England. Então, nós temos esse atrito que se desenvolve entre Roma e a parte do estado da Inglaterra. The Pope Innocent then put the entire country on interdict. Então, o Papa Inocente, ele colocou o país inteiro em I'll explain it. Vai explicar o que é esse interdito. Interdict meant that none of the church bells could be rung. Então, esse interdito significava que nenhuma das declarações da igreja poderiam estar erradas. Masses could not be performed. E as missas não poderiam ser executadas. Prayers could not be offered for the dead. E orações não poderiam ser oferecidas aos mortos. Those who had died could not be buried in the church cemetery. Aqueles que morressem não poderiam ser enterrados no cemitério da igreja. And people could not be married within the church. E as pessoas não poderiam se casar dentro da igreja. Obviously, people didn't stop dying and didn't stop getting married. É claro que as pessoas não pararam de morrer e não pararam de se casar. But they thought that he had the power then to consign all those that died to purgatory. Mas então ele achou que ele teria o poder de designar todos aqueles que morriam ao purgatório. Putting an entire country on interdict was a massive disruption to the entire country. Então, colocar o país em interdito foi um desastre total para o país inteiro. And the king endured this for 2 years. E o rei suportou isso por 2 anos. And then the Pope deposed him from his throne. Então o Papa tira o rei do trono. And declared that none of his subjects should obey him. E declara que nenhum dos seus súditos deveria obedecê-lo. Here is the church ruling over the state. Aqui nós temos a igreja governando acima do governo. There was no liberty of state, as you can see. Não havia liberdade de Estado, como vocês podem ver. And King John eventually capitulated to the demands. Então, o rei João, eventualmente, He acquiesced. He surrendered. Ele se rendeu aos requisitos. And he had to agree to give all of England to the Pope. E ele teve que conceder que toda a Inglaterra fosse dada ao Papa. So now, with this agreement, England belonged to the papal lands. Portanto, agora com esse acordo, a Inglaterra pertencia às terras papais. And then he had to send every year 1,000 marks to the Pope. Então ele teria que mandar a cada ano 1.000 marcos ao Papa. And then, as the ultimate insult, então, como um último insulto, he took off his crown. Ele tira sua coroa. And the Pope kicked the crown around. E o Papa ficou chutando a coroa do rei. And then picked up this throne that he'd been kicking around and put it back on his head.
Então ele pega essa coroa que ele tem enxutado e coloca de novo na sua cabeça. England was now the full territory of the Pope. Portanto, agora a Inglaterra inteiramente era o território do Papa. And that is when the Magna Carta comes into place. E é aí que a Carta Magna entra em ação. The Magna Carta is Latin, A Magna Carta é em latim and it simply means the grand or the great charter. simplesmente significa o grande quadro. And the nobles heard about this. E os nobres ouviram acerca disso. And they said, you cannot give the England to the Pope. Diziam ali que você não pode dar a Inglaterra ao Papa. And they required the king to seal the Magna Carta. E eles requeriram do rei selar essa Magna Carta, a Carta Magna. When this took place, the people of the kingdom, for the first time, maybe not the first time, but for the first major time, overruled the monarch. Portanto, o povo do rei, pela primeira vez, reinou acima do rei, podemos dizer. The leaders of the people claimed the rights that the people had of governance. O povo então clamou os direitos civis que eles tinham do governo. Most significantly, it took England back out of the Pope's hands. E o mais significativo disso é que eles tiraram a Inglaterra das mãos do Papa. Now this is very significant. Isso também significa muito. Even in law today. Mesmo legalmente hoje, it rejected papal tyranny over a nation. Rejeitava então a tirania papal sobre uma nação. It granted rights to the people so that the government did not have absolute rights. E dava direito, essa carta ao povo, para que o governo não tivesse o direito absoluto. And many commentators date the legal doctrine of habeas corpus back to the Magna Carta. Então, muitos comentaram sobre o habeas corpus, it's Latin sobre a Magna Carta. Habeas corpus is a due process of trial and law. Esse habeas corpus é um processo de julgamento e de lei. And so a major movement or a major stepping stone in liberty was made with the Magna Carta. Portanto, um grande passo fundamental foi dado com essa Carta Magna para a liberdade. Do you remember where the first major reformer came from? Vocês se lembram da onde veio o primeiro principal reformador? From England. Da Inglaterra. And who was that reformer? E quem era? John Wycliffe. João Wycliffe. Wycliffe came about 100 years, a little bit more, after the Magna Carta. Wycliffe apareceu 100 anos, um pouco mais, depois da Magna Carta. Now, Carta Magna. Wycliffe's greatest contribution to the Reformation E a maior contribuição de Wycliffe à reforma was translating the Bible into English. foi traduzir a Bíblia para o inglês. But there was another tremendous contribution that Wycliffe made. Mas havia ainda outra tremenda contribuição que Wycliffe fez. Because during Wycliffe's time, another haughty pope, Pope Urban, porque durante os tempos de Wycliffe, outro Papa Urbano, began to demand the payment of 100 marks that King John, 150 years before, had promised to give. Que ele começou a demandar o pagamento de 100 marcos, que foi algo que o rei João havia demandado há 150 anos atrás. Now, Wycliffe had been a teacher at Oxford University. Wycliffe, ele tinha sido um professor na Universidade de Oxford. And many of the nobles and people in England had been educated by Wycliffe's teaching.
E muitos dos nobres, inclusive da Inglaterra, haviam sido educados pelos ensinamentos de Wycliffe. And when the parliament met to decide if they were going to pay this money to the Pope, E quando o parlamento se reúne para decidir se eles iriam pagar ou não esse dinheiro ao Papa, by the way, the parliament began with the beginnings of the parliament began with the Magna Carta. a propósito, o início do parlamento também começou com a Carta Magna. And the nobles and the lords and the barons had unanimous opposition to this demand of the church, of the Pope. E os senhores... Just say the barons. Então, os governantes eles começaram a decidir se eles deviam ou não dar isso ao Papa, essa soma. Who was going to own the state of England, the Pope or the King? Quem iria governar a Inglaterra, o Estado ou o Papa? They proclaimed liberty of state. Eles proclamaram então liberdade de Estado. Now this is very important. Agora, isso aqui é muito importante. Because this was what began the movement for civil liberties. Porque foi esse passo que iniciou o movimento para a liberdade civil. And Wycliffe was at the heart of this. E Wycliffe estava no centro disso. There was one monk that dared to stand up for the Pope's request, the church request. Houve um monge que ousou defender o que o Papa havia requerido. And he challenged Wycliffe to refute his arguments. E ele desafiou Wycliffe a retroceder com os seus argumentos. Which Wycliffe clearly did. O que Wycliffe fez. But the Pope, the church, was asking the state to obey its commands. Mas o Papa também pedia ao Estado para obedecer às suas ordens. Does the Pope still ask that today? Será que o Papa ainda pergunta isso hoje? It's a little bit different today. É um pouco diferente He hoje. doesn't ask for a payment of $100,000 or something like that. Ele não pede para pagarmos $100.000 ou algo assim. But there's something that he asks very prominently, at least in the United States. Mas há algo que ele pede bastante, pelo menos nos Estados Unidos. The Catholic Church is the largest religion represented in the United States Congress. A religião católica é a mais representada no Congresso dos Estados Unidos. The Vice President of the United States is Catholic. O vice-presidente americano é católico. 5, and I believe if she's confirmed, 6 of the 9 Supreme Court justices will be Catholic. 5, e se for confirmado, talvez 6 dos integrantes da Corte Suprema são católicos, dos 9. The most powerful legislative position, the Speaker of the House, she is a Catholic. Até a oradora da casa, uma posição mais poderosa que tem, ela é católica. And the Catholic Church today wants to make sure that politicians obey the church's demands or they will not give them mass. Então, e a Igreja Católica quer se certificar que o governo obedeça às suas demandas ou eles não irão conceder a eles a missa. The church is trying to be above the state still today. A igreja ainda tenta estar acima do Estado hoje. They want the interest of the church to be ahead of the interest of the government. Eles querem que os interesses da igreja estejam acima, à frente dos interesses do governo. Now, in the United States, our only Roman Catholic president was John F. Kennedy. Nos Estados Unidos, nosso único presidente católico foi John Kennedy. And before he was elected, he had to promise that he was going to put the nation ahead of the Pope.
E antes dele ser eleito, ele teve que prometer que ele iria colocar a nação à frente do Papa. If he had not given that speech, most likely he would not have been elected. E se ele não tivesse feito esse discurso, provavelmente ele não teria sido eleito. But today, the Pope is demanding allegiance from all of the judges, legislators, and administrators within the government. Mas hoje o Papa requer fidelidade dos integrantes do governo. An interesting statistic Uma estatística interessante that there have been 12 presidents, including the present United States president, that have met with the Pope. que já 12 presidentes já têm se encontrado com o Papa. From the 1950s, before the 1950s, only one president had met with the Pope. Mas antes da década de 1950, apenas um presidente havia se encontrado com o Papa. But since the 1950s, every single one has. Mas desde a década de 1950, cada um já se encontrou com o Papa, todos os presidentes. But this struggle that was going on in England was a struggle for civil liberty, liberty over the demands of the state. Mas no conflito que acontecia ali na Inglaterra sobre a liberdade civil, era um conflito do Estado não ceder para as demandas do Papa. It was the beginning of the Protestant Reformation. Era o início da reforma protestante. And it was the beginning of civil liberty as we know it today. E o início da liberdade civil como conhecemos hoje. Now, liberty has developed since the Magna Carta. Agora, Civil liberty has developed since the Magna Carta. A liberdade civil tem se desenvolvido desde a Carta Magna. But that was a definite beginning point. E esse foi um ponto de início que foi definido. And great controversy acknowledges this. E no grande conflito reconhece isso. In the page 80, na página 80, in the 14th century arose in England the morning star of the Reformation. No século XIV se levantou na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. That protest opened the struggle which was to result. Esse protesto abriu a luta que iria resultar in the emancipation of individuals, of churches and of nations. Na emancipação de indivíduos, igrejas e nações. The emancipation, the freedom, the liberty of individuals, churches and nations. A emancipação, a liberdade de indivíduos, nações e igrejas. Began with Wycliffe and the Protestant Reformation. Começaram com Wycliffe e a Reforma Protestante. Now it didn't end there. Mas não terminou ali. But it began there. Mas foi iniciada ali. We said Jesus gave the principles in the gospel. Bom, nós dissemos, é claro, que Jesus deu já os princípios no Evangelho. But as far as in modern times, mas no que diz respeito aos tempos modernos, another very important date in the history of civil liberty, outra data muito importante na história da liberdade civil, comes in 1529. Vem no ano de 1529. Now, this was in association with Luther and the Reformation he was promoting. E isso está associado com Lutero e a reforma que ele estava promovendo. This was the protest of the princes. Foi o protesto dos príncipes. And this was the princes, the people of the governing area of Germany. Foram os príncipes que eram o povo da área governante da Alemanha. Once again, were rejecting the interference of the church into the affairs of the state. Que mais uma vez estavam rejeitando a interferência da igreja nas questões do Estado. It was this protest that gives us the name of Protestant today. E foi esse protesto que nos dá o nome de protestantes hoje. We're going to talk about that more tomorrow, so I'm not going to talk about that too much. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, não muito hoje. Another important date. Outra data importante.
And once again, this is just a brief summary. I'm not being inclusive by any means, or being all-inclusive by any means. E só gostaria de ressaltar que isso está sendo apenas um resumo. Estou apenas expondo os pontos. Was 1776 and the Declaration of Independence. Em 1776, a Declaração da Independência. We've talked about this some already. Nós já falamos sobre isso. Now, most of the Declaration of Independence simply lists the grievances that the colonies were having against Great Britain. Essa Declaração da Independência simplesmente diz as dificuldades que as colônias estavam tendo com a opressão da Inglaterra. But the preamble to the Declaration of Independence sets forth one of the most important governing principles and liberty of the state. Mas a razão dessa declaração estabelece um dos princípios mais importantes dessa liberdade do Estado. We hold these truths to be self-evident. Nós temos essas verdades como autoevidentes. That all men are created equal. Que todos os homens são criados iguais. That they are endowed by their Creator. Que eles são, por seu Criador, with certain unalienable rights. Que é dado pelo Criador certos direitos inalienáveis. That among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Now that is one essential point right there. Esse é um ponto essencial, bem aí. That mankind is given life, liberty and the pursuit of happiness as rights that cannot be taken away. Que é dado ao homem o direito da vida, liberdade e a busca da felicidade como direitos que não podem ser tirados dele. That these rights are above a government's claims. Que esses direitos estão acima dos reclamos de qualquer governo. That the government's duty is to protect these rights. E que o dever do governo é proteger esses direitos. And they go on to say that when the government no longer gives those rights, e eles continuam dizendo que quando o governo não mais concede esses direitos, the only thing that can be done is the government should be overturned. A única coisa que pode ser feita é que o governo tem que ser então tirada essa autoridade. Man has certain unalienable rights. Os homens possuem certos direitos inalienáveis. A major principle in civil liberty. Esse é um princípio principal na liberdade civil. And the second point that this brings, that this document brings out, e o segundo ponto que essa declaração traz, is that to secure these rights, que para assegurar esses direitos, governments are instituted from among men. Governos são instituídos dentre os homens, deriving their just powers from the consent of the governed. Estabelecendo esse poder através do consentimento daqueles que são governados. That the people are the ultimate authority in the government. Que o povo é a autoridade final no governo. And that was exactly the principle that the Magna Carta and then later with Wycliffe were standing for. E esse era exatamente o princípio que a Carta Magna e então mais tarde, através de Wycliffe, foi estabelecido. The Parliament rejected the Pope's demand. O parlamento rejeitou a demanda do Papa because they said we, the people of England, had no voice in this matter. Porque eles disseram, nós, o povo da Inglaterra, até agora não temos tido voz nesse assunto. And since we had no voice in the matter, this agreement is null and void to begin with. E como nós não temos voz no assunto, então esse acordo não será levado adiante. The right of the government comes from the governed, the people. O direito do governo vem daqueles que são governados, o povo. Now, I'm not trying to belabor this because I'm American. Eu não quero desmerecer isso, eu sou americano, não é por isso que eu promovo isso, porque sou americano. These are principles that have gone over throughout the Western world. Esses são princípios que têm se espalhado pelo mundo ocidental.
and that are recognized in Western society. e que são reconhecidos na sociedade ocidental. But this was a major point in modern history where they materialized. Mas esse foi um ponto na história moderna onde esses princípios foram materializados. And another major landmark in the liberty of the state E outro dos marcos principais na história dos Estados Unidos was in that's okay. Was the Bill of Rights. foi a Carta de Direitos. I regard the Bill of Rights as much more significant even than the Constitution. E eu estimo a Carta de Direitos como sendo ainda mais significativa do que a Constituição. Now, the Bill of Rights are attached to the Constitution today. Hoje, a Carta de Direitos é ligada à Constituição. But the Bill of Rights get enumerated not just the life, liberty, and pursuit of happiness, Mas a Carta de Direitos não só enumera o direito à vida e a busca à felicidade, but it listed specific rights that the people had. mas ela lista direitos específicos que o povo tem. Now, most of those rights were in the English Bill of Rights, A maioria desses direitos está na Carta de Direitos inglesa, but the freedom of religion was not. mas a liberdade religiosa não estava. The battle for liberty, or the struggle for liberty. A batalha em prol da liberdade. I want to transition now and look at from the Bible. Eu quero agora fazer uma transição com isso e olhar do ponto de vista bíblico. As we get those major highlights from history, Ao compreendermos esses pontos principais históricos, I want to look at the principles that are in the Bible governing the civil affairs. eu quero analisar os princípios bíblicos a respeito às relações públicas Let's go first of all to governamentais. 1 Peter chapter 2, Vamos primeiro a 1 Pedro capítulo 2, verses 13 through 15. versos 13 a 15. Now this actually relates to our duty to the state. Isso, na verdade, é relacionado ao nosso dever para com o Estado. But I think it's important that we mention it. Mas eu acho que é importante mencionar. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, whether it be to the king as supreme, quer ao rei como superior, or unto governors as unto them that are sent by him, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. e para louvor dos que fazem o bem. For so is the will of God, Porque assim é a vontade de Deus, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Does God want us to obey the civil authority when it is in its rightful sphere? Será que Deus quer que obedeçamos às leis civis quando está numa esfera correta? Clearly. Claramente. He says, submit to every ordinance of man. Aqui diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, Whether it's the king or whether it's the governor. quer seja o rei ou o governador. Now, at the time, was it a particularly good government that they were submitting to? Agora, naquela época, era um governo bom o que eles estavam se submetendo? Rome was not, at this point, was not a particularly libertarian government. O governo romano, naquele ponto, não era um governo de liberdade, um bom governo. They were being persecuted by the government. Eles estavam sendo perseguidos pelo governo, Both by the king, Caesar, and by the governors of the provinces. tanto pelo rei César e os governantes da província. Peter was eventually crucified upside down by the government. E Pedro foi uma hora crucificado de cabeça para baixo pelo governo. But Peter says to submit. Mas
Pedro diz, Now submetei-vos. there is a time not to submit Agora, há uma hora que não devemos submeter-nos when it intrudes into the rights of the conscience. quando interfere com os direitos da consciência. But as Christians, we are to, for the most part, be submissive to the laws of the land. Mas, como cristãos, na maioria dos casos, devemos ser submissos às leis do Estado. It's not the best to be complaining about every law of the land. Não é a melhor coisa a fazer estar reclamando, se queixando das leis do Estado. Sometimes we hear that today. Às vezes nós ouvimos muito isso hoje, But the early church did not do that. mas a igreja primitiva não fez isso. You do not find one time when they were complaining or preaching against the government. Vocês não encontram nenhuma ocasião em que eles estejam pregando ou reclamando do governo. They stood for their conscience. Eles defendiam a sua consciência, But whenever they could, they were submissive to the king and to the governor. mas sempre que eles podiam, eles se submetiam ao rei e ao governo. Paul even says that we are to be obedient for conscience sake. Paulo diz que nós devemos ser obedientes em nome da consciência. Now, where does the government derive its authority from? Agora, de onde o governo tira a sua autoridade? Go first of all to Daniel chapter 2. Vamos primeiramente a Daniel, capítulo 2. Daniel chapter 2, verse 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. He changeth the times and the seasons. E ele muda os tempos e as estações. He removeth kings and setteth up kings. Ele remove os reis e estabelece os reis. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel said that God removed kings and set them up. Daniel falou que Deus remove e estabelece os reis. So ultimately, God allows governments to be in place. Portanto, no fim de tudo, Deus é quem permite que os governos estejam ali. But where does the authority come from in the earth? Mas da onde é que vem então essa autoridade na terra? The governments are by the people and for the people. Os governos são pelo povo e para o povo. Let's just think about this concept. Vamos pensar nesse conceito. If there is a monarchy, Se há uma monarquia, how did that king get an authority? como esse rei ele veio a ter autoridade? Generally, the way it happened was the king would get an army. Geralmente, como acontece é que o rei ele iria arrumar um exército. This is simplistic, but it's the ultimate principle. É bem simples, mas é o princípio final. He would get an army and conquer territory. Ele iria ter então esse exército e conquistar territórios. Where did the king get his authority from? Então, de onde o rei recebeu a sua autoridade? From the people he was able to rally around him for his military support. Das pessoas que ele pôde unir com ele para o seu apoio militar. And so the authority ultimately came from the people. Portanto, a autoridade no final vinha das pessoas, do povo. In representative republics or representative democracies like we have today, the authority obviously comes from the people. Em democracias e repúblicas representativas como temos hoje, a autoridade obviamente vem do povo. I believe it was the Prime Minister of England, Gladstone, Eu creio que era o primeiro-ministro da Inglaterra, who Gladstone, brought a law to the Queen. que trouxe uma lei à rainha. And he said, we need you to sign this law. E ele disse, precisamos que você assine essa lei. And the Queen reportedly said, I'm not going to sign it. E a rainha no final disse, eu não vou assinar.
And Gladstone said, "You have to sign it." E Gladstone então disse, você tem que assinar. And she said, "What do you mean? I'm the Queen of England. Why do I have to sign it?" E ela diz, o que você quer dizer com isso? Eu sou a rainha da Inglaterra, por que eu tenho que assinar isso? And he said, "I am the people of England." E ele disse, eu sou o povo da Inglaterra. The ultimate authority comes from the people. A autoridade final, então, vem do povo. Now let's look at the purpose of the state. Vamos agora analisar o propósito do Let's go Estado. to 1 Timothy chapter 2. 1 Timóteo capítulo 2, Verses 1 and 2. versos 1 e 2. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, For kings, pelos reis and for all that are in authority, e por todos os que estão em eminência, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Here, Paul says that we should pray for those in authority. Aqui Paulo diz que nós devemos orar por aqueles em autoridade. And then he says what we should pray, why we should pray. Então ele fala qual é a oração e por que devemos orar assim. What the purpose is. Qual é o propósito? That we might live a peaceable life. Para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. The purpose, a major purpose of the state is that man may live a peaceable life. O propósito do Estado é que o homem possa viver uma vida quieta e sossegada. Revenging wrongdoers. Executing judgment on criminals. Executando juízo sobre os criminosos. And the protection of the people. E também protegendo o povo. When I was in Congo, in Africa, Quando eu estava no Congo, na África, we were walking in between villages. estávamos andando pelas vilas. And as we would walk, it was kind of like a savanna. E ao andarmos era um tipo de savana. And we would go down a big hill. E nós descíamos uma grande montanha. And then we would go up another big hill. Então uma outra grande ladeira. And we would get to the very top of the hill. E ao chegarmos bem no topo daquela ladeira, And there on top of the hill is a little village. e lá em cima então havia uma pequena vila, um vilarejo. And then we would walk down again. Então nós descíamos novamente. And up again. E para cima de novo. And there's another little village up there. E outro pequeno vilarejo ali. All of the villages were on the top of these enormous hills. Todos os vilarejos estavam bem no topo desses montes enormes. Now, when they are thirsty, Quando eles têm sede, or when they want to wash the dishes or their clothes, ou quando eles querem lavar a louça ou as suas roupas, is water normally on the top of a hill or the bottom? será que onde está a água normalmente? Em cima ou embaixo do monte? The water is on the bottom. A água geralmente está embaixo. And so whenever they needed water, Então, quando alguém precisa de água, they had to walk all the way down this big hill, precisava descer todo aquele monte, fill up a big 5-gallon jug of water, e encheu então 40 um liter. galão de água, grande galão de água, and put it on their head, colocavam na cabeça de 40 litros and climb up this enormous hill. e subiam então essa ladeira enorme. That's a lot of work. É muito trabalho. Those cartons of water that they would carry Aqueles recipientes de água que eles carregavam were about 18, 20 kilos. talvez tinham cerca de 18 a 20 quilos. And when I would walk up the hills,
E quando eu subia, então, esses morros, my heart would get pumping just from walking. o meu coração batia mais forte só de andar. And I wasn't carrying any kilos on my head. E eu não carregava nem 1 quilo na minha cabeça. And so I asked them, E eu pergunto a eles, why do you put your villages on top of the hill? por que vocês colocam seus vilarejos no topo do monte? Wouldn't it be a lot easier if it was down by the water? Será que não seria bem mais fácil colocar perto da água? And they said that would be too dangerous. E eles dizem, isso seria muito perigoso, Because another tribe or another village would come porque outra tribo ou vilarejo viria and we wouldn't see them coming. e nós não poderíamos vê-los vindo. And they could run down at us. E eles poderiam então correr para baixo em nossa direção. And so in order to protect the village, Portanto, para proteger o vilarejo, we have to be on the top nós temos que estar no topo, so that we can see if any trouble is coming para que possamos ver se algum problema se aproxima. and so that invaders have to come up and not down. E os invasores, então, eles têm que subir e não descer. The villages are the simplest model of government that you can have. Esses vilarejos são o modelo mais simples de governo que nós podemos ter. The people self-organized for their protection. As pessoas estão ali organizadas para a sua própria proteção. They organized together so that they would be stronger united. Eles se organizam juntos, então, para estar mais fortemente unidos. If one house was over here and another one over here and another one over there, Se eles tivessem uma casa ali, outra acolá e outra longe, and an enemy came, e o inimigo viesse, all they'd have to do is conquer one house to get you. tudo o que eles teriam que fazer seria conquistar uma casa para vencer. But in a village on top of the hill, you have greater protection. Mas em um vilarejo em cima do monte você tem maior proteção. But it was a self-organization by the people and for the people. Mas foi uma auto-organização pelo povo e para o povo. The biblical purpose of the state O propósito bíblico do Estado is that all men may live a peaceable life. é que todo homem possa ter uma vida quieta e sossegada, Be protected from enemies ser protegido dos inimigos and from criminals. e de criminosos. The biblical purpose. O propósito bíblico. And I want to ask a question or discuss a question E eu gostaria de perguntar ou discutir uma questão. of biblically what a government has the right to enforce. Biblicamente, o que é que o governo tem o direito de impor? A government biblically has the right to enforce civility but not morality. Biblicamente, o governo tem o direito de impor civilidade, mas não moralidade. I want to look at this Vamos analisar isso and read a couple statements about morality. e ler algumas declarações sobre moralidade. This is medical ministry. É do livro Medical Ministry, não tem Medicina e Salvação. This is an important subject É um assunto importante because the reason why Sunday laws were pushed 100 years ago porque a razão pela qual leis dominicais foram pressionadas para ser estabelecidas 100 anos atrás was to enforce morality to enforce a moral society. eram impor uma sociedade moral. And I believe that's going to be the reason that will be put forth again. E among eu others. creio que a mesma razão será usada novamente nos tempos finais. Medical Ministry 99. Medicina e Salvação, página 99. Morality cannot be separated from religion. A moralidade não pode ser separada da religião. So morality must go with religion. Portanto, a moralidade tem que ir caminhar junto com a religião. If the state has the right to enforce morality, it has the right to enforce religion. Portanto, se o Estado pode impor moralidade, ele também pode impor religião. This is from Great Controversy 287.
E isso é do Grande Conflito, página in 287, reference to the French Revolution. referindo-se à Revolução Francesa. The world stood aghast at the enormity of the guilt which had resulted from a rejection of the sacred oracles. O mundo olhava em espanto para o resultado da rejeição dos oráculos sagrados. And men recognized the necessity of faith in God and His Word. E o povo reconheceu a necessidade da fé em Deus e na sua palavra As the foundation of virtue and morality. como fundamento de virtude e moralidade. Morality has to be associated with the Word of God. Portanto, moralidade deve estar associada com a palavra de Deus. Morality is with religion and with the Word of God. Moralidade é com a religião, com a palavra de Deus, And also the law of God. e também está associada à lei de Deus. Upward Look, page 232. Upward Look, Devote não to sei se devotional. tem em português, é um livro Olhando para o Alto. He brought them into the wilderness to be trained for his service. Na página 232 diz, ele os trouxe ao deserto And there gave them the highest code of morality. para serem treinados para seu serviço e deu a eles o mais alto código de moralidade, His holy law. sua santa lei. God's law is the code of morality. A lei de Deus é o código da moralidade. And Jesus defined morality. E Jesus definiu a moralidade. In the Sermon on the Mount, No Sermão do Monte, Jesus said Jesus disse, that if you're angry with your brother, se você está irado com o seu irmão, are you breaking the commandments? será você quebrando a lei? If we're angry, let's turn and read it. Matthew chapter 5, 22. Vamos lá, Mateus 5:22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother, without a cause shall be in danger of the judgment. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. And whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. So there's the sixth commandment, you shall not murder. Portanto, no sexto mandamento diz, não matarás. But are we guilty of breaking that commandment if we are angry with one another? Mas será que somos nós culpados de transgredir esse mandamento se estamos irados com o próximo? That's what Jesus says. Isso é o que Jesus disse. It says in 1 John that whoever hates his brother is a murderer. Diz em 1 João que aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Thus, anger and hatred is immoral. Será que o ódio é imoral? In verses 27 and 28 of Matthew 5, No versículo 27 e 28 de Mateus 5, Jesus quotes the seventh commandment, you shall not commit adultery. Jesus, ele cita o sétimo mandamento, não cometerás adultério. And then he says, whoever looks upon a woman to lust after her has committed adultery. Então ele diz que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lust, even in the mind, is immoral. A cobiça, mesmo na mente, é imoral. Morality is obedience to the commandments, not just in the literal words, but in the broad meaning that Jesus taught. Portanto, a moralidade é a obediência aos mandamentos, não só no sentido literal, mas num sentido mais amplo que Jesus apresentou. And there is no government in the world. E não há governo no mundo. It doesn't matter how good the government is. Não importa quão bom seja. There is no government in the world that can make a person moral.
Não há nenhum governo no mundo que possa tornar uma pessoa moral. Governments cannot deal with morality because morality starts in the mind. Governos não podem lidar com moralidade porque a moralidade começa na mente. Jesus alone can make someone moral. Apenas Jesus somente pode tornar alguém moral. Because morality involves a changed heart. Porque moralidade envolve um coração transformado. Morality involves a new creature in Jesus. Moralidade envolve uma nova criatura em Jesus. Now, when immorality becomes incivility, then it is enforceable. Agora, quando a imoralidade se torna uma falta de civilidade, então há o direito de uma imposição. When anger becomes murder, quando a ira se torna homicídio, then the government has a right to impose. Então o governo tem o direito de impor. Not because it's immorality, but because it's incivility. Não porque é imoralidade, mas é uma falta de civilidade. When lust becomes rape, then the government has a right to interpose. Quando a cobiça se torna estupro, então o governo tem o direito de intervir. The government can only enforce the principle of the second table of the law. O governo apenas pode lidar com os princípios da segunda tábua da lei. Of our relation to one another. Da nossa relação com o próximo. But it cannot touch the first principle of the law of our relation to God. Mas não pode lidar com os primeiros 4 princípios da nossa lei. And it cannot touch morality. E não pode lidar com moralidade. Because morality must begin in the heart. Porque a moralidade deve ter início no coração. Now this world has become very immoral. Esse mundo tem se tornado muito imoral. But God has institutions to uplift the morality of this world. Mas Deus possui instituições para erguer a moralidade desse mundo. But it is not the government. Mas não é o governo. The family is to be an institution to uplift the morality of the A world. família deveria ser uma instituição para erguer a moralidade. The church is to be an institution to uplift the morality of the A world. igreja deveria ser uma instituição para levantar a moralidade no mundo. And our institutions, publishing houses, sanitariums, schools are to be institutions to uplift the morality of the world. E nossas instituições como publicadoras e centros de saúde, escolas, devem ser instituídas para erguer a moralidade no nosso mundo. The response of most Christians today, E a resposta da maioria dos cristãos hoje, when they see the wicked immorality in the world, quando eles veem a ímpia imoralidade no mundo, and it's there, I'm not denying it, que está ali, não estou negando, and it's awful. e é terrível. But the response of many is to go to the government to try to enforce morality. Mas a resposta de muitos é ir ao governo para querer impor moralidade. But we need to go to the family, to the church, Mas nós temos que ir à igreja, à nossa família, to uplift the morals of this world. para erguer as morais desse mundo. And if it's the responsibility of families and churches and institutions to uplift morality, E se é a responsabilidade de famílias, igrejas e instituições erguer a moralidade, whose fault is it that this world has become much more immoral? de quem é a culpa então que o mundo tem se tornado mais imoral? Is it the government's fault? Será que é culpa do governo? That's not their responsibility. Não é a responsabilidade It's deles. the responsibility of the church. É a responsabilidade da igreja. It's the churches and the families within the church's fault. É culpa da igreja e das famílias dentro da igreja. We need to pray the prayer of David. Temos que orar a oração de Davi. In Psalm 119, 126. Salmo 119, 126.
It is time for thee, Lord, to work. Já é tempo de operares, ó Senhor, For they have made void thy law. pois eles têm quebrantado a tua lei. God's law through the immorality in the world today is being made void. A lei de Deus de moralidade está sendo anulada pelo mundo. And it is time for God to work. E é tempo de Deus operar. We can pray this prayer. Nós podemos orar essa oração. But God also wants us to do our job embodied in this prayer. Mas Deus também quer que nós façamos a nossa parte, tomando parte nessa oração. The Bible prophesied that Jesus' job was to magnify the law. A Bíblia diz e profetiza que a obra de Jesus era magnificar a lei. And that is our job as well. E esse também é o nosso trabalho. Particularly to God's remnant church. Particularmente a igreja remanescente de Deus. We are to exalt God's law. Nós devemos exaltar a lei de Deus. And to show people the blessing and the benefit of God's law. E mostrar às pessoas a bênção e os benefícios da lei de Deus. Not enforce it upon them by the government. Não impor a ninguém pelo governo, But demonstrate in our lives. mas demonstrá-la em nossas vidas. And share with our words the power of God's law. E compartilhar então por nossas palavras o poder da lei de Deus. But in order for us to have that impact upon society, Mas para que nós possamos ter esse impacto na sociedade, we have to have a special experience with God's law. precisamos ter uma experiência especial com a lei de Deus. Notice verse 97. Percebam o que diz o versículo 97. Oh, how I love thy law. Ó, quanto amo a tua lei. It is my meditation all the day. É a minha meditação em todo o dia. Do we love the law of God? Será que nós amamos a lei de Deus? How I love thy law. Quanto amo a tua lei. David said, it's my meditation all the day. Davi falou que é a minha meditação em todo dia. In Psalm 1 verse 2, he says he meditates upon it day and night. Em Salmos 1, verso 2, diz que ele medita nela de dia e de noite. We need to love God's law more. Nós devemos amar mais a lei de Deus. We need to appreciate the beauty that God has given to us in his law more. Devemos apreciar mais a beleza que Deus nos deu em sua lei. The law is beautiful in its scope and yet simplicity. A lei é linda na sua inteireza e também na sua simplicidade. I don't know how it is here in Brazil, Não sei como é aqui no Brasil, but in the United States, when a law is passed, mas nos Estados Unidos, quando uma lei é passada, the law is a stack of paper that big. a pilha de papel é dessa grossura. There are pages and pages just to one law usually. Há páginas e páginas só para estabelecimento de uma lei, geralmente. And how many laws has man enacted? E quantas leis já há o homem emitido? Some people say something like 35 million. Algumas pessoas dizem cerca de 35 milhões. God gave the Ten Commandments to his people as a beautiful, simple governing action, beautiful, simple code of morals. Deus deu a sua lei ao povo como um lindo, simples código moral. And God is calling his people to uplift his downtrodden law today. E Deus chama o seu povo a reerguer essa lei que tem sido pisada. Not through the government. Não pelo governo. God has given government a rightful place. Deus deu uma posição ao governo To ensure that men can live peaceably. para garantir que o homem possa ter uma vida quieta e sossegada. But he's given to you and me the much higher job Mas Ele tem dado a você e eu uma obra mais elevada of uplifting the morals de erguer as morais and uplifting God's downtrodden law. e erguer a lei que tem sido pisada.
I want to love God's law more. Eu quero amar mais a lei de Deus. I want to do the work that God has given us to do. Eu quero fazer a obra que Deus nos deu para fazer, Of uplifting His law. de reerguer a sua lei. Shall we pray that